Eu estou conversando aqui agora com o professor Guilherme Melo, professor da Unicamp, que nos deu a honra de estar conosco hoje no seminário O Projeto de Reconstrução do Brasil. Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Um prazer tê-lo conosco nesse evento. Você falou na sua fala pela manhã da crise fiscal que a gente está vivendo, né? O problema fiscal, os problemas causados aí pela falta de projeto do governo, que todo dia toma uma medida diferente, sem nenhum planejamento, sem nenhum rumo concreto. Qual é a gravidade dessa crise que a gente está vivendo? Olha, o momento brasileiro é muito grave em vários aspectos, né? O fiscal certamente é um deles. Mas antes do fiscal, se você olhar para a situação social no Brasil, por exemplo, a nossa crise é quase que sem precedentes. A quantidade de pessoas morando na rua, em situação de pobreza, em situação de miséria, passando fome, algo que a gente tinha conseguido eliminar num passado muito recente, voltou e voltou com força. A inflação muito alta. Do ponto de vista ambiental, também uma crise absolutamente estampada nos jornais. O mundo olha para o Brasil assombrado, porque nós tínhamos conseguido reduzir o desmatamento na Amazônia de 24 mil quilômetros quadrados para 4 mil, e agora nesse governo já aumentou 4 vezes, já estão em mais de 16 mil quilômetros quadrados de desmatamento, o que está transformando a Amazônia num deserto. Então, são várias crises conjugadas, fruto de um governo que, na verdade, toma decisões de maneira muito atabalhoada, sem discussão, sem coerência entre elas, sem diálogo. E o fiscal é uma outra área onde isso é evidente. Vamos sim, exemplificar com um caso. O ministro Paulo Guedes, alguns anos atrás, não estava pagando o benefício de prestação continuada para idosos pobres que tinham direito. Eu vi uma fila. A pessoa tinha o direito, mas não recebia o benefício. Havia fila, como ainda há hoje, para o Bolsa Família. Na época, Bolsa Família, agora Auxílio Brasil. E qual era o argumento do Paulo Guedes? Não tem dinheiro. Só que agora, às vésperas da eleição, eles dão um aumento do Auxílio Brasil, cortam impostos, que é para ganhar algum fôlego eleitoral, alguma margem de votos. Ou seja, não há coerência. Ou não tinha dinheiro ou tem dinheiro, né? Ele cortou agora o imposto sobre os combustíveis, mas na verdade esse imposto é dos estados. Então os estados e os municípios estão perdendo a arrecadação que é para pagar professor, que é para pagar enfermeira, que é para pagar médico, estão perdendo a arrecadação. Tudo para quê? Para melhorar a situação eleitoral do governo. Então não há coerência nas medidas tomadas. E isso vai deixando um legado muito pesado para o próximo governo, seja ele qual for, que vai ter que assumir com uma situação de desemprego elevado, de fome e ainda por cima, com uma situação em que os estados, por exemplo, vão estar em crise fiscal e vão acabar pedindo ajuda para o governo federal, em que ele cortou o imposto sobre combustíveis, o IPI e outros impostos, o PIS, que acaba agora em dezembro. Agora em dezembro acaba esse corte de impostos. E o que o próximo governo vai fazer? Vai aumentar? Vai manter os impostos baixos e não arrecadar? Ou, o último exemplo, ele aprovou o aumento de R$200 no Auxílio Brasil, não aprovou? Só que vai até dezembro. E depois de dezembro? Vou te falar, o governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional uma lei de diretrizes orçamentárias, que é o que vai orientar a formação do orçamento, dizendo que o Auxílio Brasil em 2023 vai ser de R$400. Só que no discurso de campanha ele fala que vai ser R$600. Ele assina uma coisa e fala outra. Como é que você consegue governar um país com esse tipo de falta de coerência, de falta de organização, de falta de previsibilidade? Então, a crise que a gente vive não é uma crise só fiscal, é uma crise na forma de lidar com a coisa pública. E isso se espraia para todos os campos, inclusive o fiscal, como esses exemplos que eu dei agora. Temos eleições, muda-se o governo. Como é que você ataca esses problemas? Você que tem debatido muito isso aí
nos últimos meses? Eu acho que a primeira coisa que você tem que recuperar no Brasil é a credibilidade. O governo precisa falar uma coisa e fazer o que fala. Então, se o governo está falando, olha, nós precisamos mudar, por exemplo, o teto de gastos, porque o governo Bolsonaro defende o teto de gastos em tese. O Guedes sempre fala que defende o teto, ele já mudou 4 vezes o teto de gastos. Quem defende não fica furando, né? Então, nós sempre fomos contrários ao teto de gastos da forma que ele foi aprovado. E nós falamos claramente, com transparência e previsibilidade, falando, nós vamos retirar essa regra e vamos colocar uma outra regra no lugar que nós estamos propondo e que nós vamos cumprir o que nós estamos defendendo. E isso é credibilidade, é você retomar o caminho de credibilidade, previsibilidade e transparência. E essa regra não é a que está na minha cabeça ou que está na cabeça de qualquer outro economista, é uma regra que vai ser negociada no Congresso com a sociedade para que todos respeitem. Porque não adianta sair da opinião de um economista, tem que ser uma construção coletiva, certo? Para que todos tenham participado da construção da regra e, por isso, tenham que obedecê-la. A mesma coisa com a reforma tributária. Nós, há muito tempo, propomos uma reforma tributária e enviamos para o Congresso Nacional, com o apoio de todos os governadores aqui do Nordeste, com todos os partidos da oposição, uma reforma que chama Reforma Tributária Justa, Solidária e Sustentável. Essa proposta é de uma reforma que irá simplificar a tributação, por um lado, mas, por outro lado, também irá reduzir a tributação sobre os trabalhadores mais pobres e aumentar a tributação dos muito ricos. E aí eu não estou falando de quem tem uma casinha, um carrinho, não, é dos muito ricos. Bom, essa proposta já foi apresentada e é a que nós defendemos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, a partir dessa proposta, montar uma mesa de diálogo, caso o presidente Lula seja eleito, e ele já anunciou que fará isso, que reúna governadores, prefeitos, empresários, sindicatos, o setor financeiro, o setor de serviços, para negociar a aprovação de uma reforma tributária que vá no sentido da reforma tributária justa e solidária. Qual vai ser o resultado final disso? Depende muito da negociação. Mas é importante que o próximo governo entre e fale, a minha agenda é essa, as minhas propostas são essas, e não faça que nem o Paulo Guedes, que em 2021 ou 2020 mandou uma proposta de reforma do imposto de renda para a Câmara e no dia seguinte criticou a proposta que ele mesmo mandou. Então, credibilidade, previsibilidade, transparência e diálogo é o primeiro passo para reconquistar a confiança no Brasil, que os investimentos voltem para o Brasil, né? E que a gente volte a trilhar um caminho de desenvolvimento. Tem um aspecto que toca muito aqui na Bahia, os agentes fiscais aqui ligados ao Sincefaz estão vivendo essa situação agora, que é essa redução da alíquota dos combustíveis, do ICMS sobre os combustíveis, e que provocou já uma perda de 140 milhões agora no mês de julho para o estado da Bahia. Como o próximo governo deve tratar esse problema? Pois é, esse é uma das bombas, digamos assim, né, que o governo Bolsonaro vai deixar de herança para o próximo governo. Por quê? Ao invés dele dialogar com a Petrobras e construir uma solução para o preço dos combustíveis, junto com a Petrobras e mudando a forma que é repassado o aumento do petróleo lá fora, aqui para o combustível brasileiro, não. Ele preferiu fazer bondade com chapéu alheio. O que ele fez? Foi lá, tirou dinheiro dos estados e reduziu a alíquota o preço dos combustíveis. Por um período, até dezembro. Depois, os estados continuam sem arrecadação, ele promete compensar, mas não fala como. Então, quer dizer, o próximo governo vai ter que fazer duas coisas. Primeiro, verificar qual é a situação dos governos estaduais, porque muitos deles vão ter dificuldade, e isso é verdadeiro, até para fazer frente ao pagamento de folha de salário, de custeio, devido a essa queda de arrecadação. Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que, nesse diálogo, se construa um consenso para substituir o ICMS e outros impostos indiretos por um novo tributo
bem desenhado, com as alíquotas justas e bem calculadas para manter o nível de arrecadação, certo? Um nível suficiente para dar conta do recado, mas que ao mesmo tempo aumente a competitividade da economia brasileira, que seja mais simples, que impeça a guerra fiscal entre os estados, né? Que seja cobrado no destino e, portanto, desonere as exportações, desonere o investimento. Então, as duas coisas precisam ser feitas ao mesmo tempo. Você vai precisar pautar uma reforma tributária, isso tem que estar na agenda de prioridades do presidente Lula, ele já anunciou isso, que é um dos temas prioritários, mas também você vai ter que, nesse meio tempo, dialogar com os governadores e prefeitos para encontrar uma solução para esse tipo de medida eleitoreira que tem impacto na finança dos entes subnacionais e, portanto, na vida das pessoas. Porque quem presta serviço para as pessoas, quem paga o policial, quem paga o professor, quem paga o médico, são os estados. Então, isso vai precisar ser negociado num processo de transição para um novo arcabouço tributário. Guilherme, por fim, o Sindicefaz tem debatido também uma proposta de ICMS verde, ICMS ecológico, que é para colocar o debate, a agenda ambiental dentro da questão fiscal, dentro do dia a dia das finanças públicas. Você falou do componente ambiental muito fortemente. Falou numa outra entrevista que você deu essa semana aqui para uma televisão aqui da Bahia, numa rádio aqui baiana, falou também hoje na sua intervenção e voltou a tocar aqui. Qual é o peso disso nas discussões bilaterais que o Brasil tem tido e quais prejuízos nós temos enfrentado com essa agenda ambiental tão regressiva do governo atual? Eu tenho falado que a agenda ambiental é uma espécie de interruptor que liga e desliga o Brasil do mundo. O Brasil hoje está desligado do resto do mundo. A maioria dos países do mundo não aceita nem conversar com o governo brasileiro. Tanto que você tem o Fundo Amazônia, que era um fundo de países ricos para financiar investimentos na Amazônia, investimentos em sustentabilidade, em preservação, que está congelado. Eles não repassam dinheiro. Por quê? Porque não confiam nesse governo. Porque sabem que a agenda ambiental desse governo é a agenda da destruição. Isso acontece também com empresas. Já converso com diversos empresários e muitos deles falam: eu não vou para o Brasil porque as regras de investimento da minha empresa, do meu fundo de investimento, não permitem que eu invista em um país que está destruindo o meio ambiente. Então, se você conseguir reverter essa agenda e recolocar o Brasil onde ele sempre esteve, na vanguarda, na liderança de uma agenda ambiental, de transição ecológica, de preservação, de matriz elétrica limpa, de novas tecnologias sustentáveis, certamente você vai voltar a atrair muitos investimentos para o Brasil. Então você vai ligar o interruptor e esses investimentos vão entrar, tanto de governo quanto de empresas. Por fim, tem um tema da tributação. A tributação pode ajudar nesse processo. Você falou do ICMS verde, é uma forma de premiar os municípios que têm bons indicadores de preservação ambiental no repasse da sua parcela do ICMS. Alguns estados já têm esse modelo e funciona. Você também tem que, obviamente, tributar atividades poluentes que degradam o meio ambiente para financiar pesquisa e investimento em atividades sustentáveis, atividades que promovam o que a gente chama de descarbonização, que não emitem os gases, né, que promovem o aquecimento global. Então, a tributação ela pode ajudar, é um instrumento que pode ajudar nesse processo, mas o central é que o governo, volto a dizer, tenha credibilidade, confiança e diga exatamente o que vai fazer na agenda fiscal, na agenda tributária, mas também na agenda ambiental. E se a gente conseguir fazer isso, te garanto, você muda o patamar do Brasil no concerto das nações e na atração de investimentos. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Foi um prazer valeu. tê-lo conosco. Grande prazer.